Bom dia, graça e paz para todos. Graças a Deus, mais uma vez, essa semana, tem passado tão rápido. E graças a Deus o Senhor nos concedeu, mais um privilégio de estarmos aqui, transmitindo para você aí de casa, para você família, que está aí todos os dias, na célula, tendo comunhão com os irmãos mesmo na distância, estamos aqui, mais um dia. Obrigada por cada um de vocês, por estar acompanhando, independente, da distância. E eu tenho crido no Senhor, que é um Deus vivo, é um Deus que pode todas as coisas. Verdade. Nesse momento a gente só tem que se apegar a Ele. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, te agradecemos, Sim, Pai. Jesus, Te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos por cada um, Senhor, Sim, que está meu aqui, Pai, esta manhã. Te agradecemos Sim, por cada um que Jesus. está em casa, por cada família, Senhor. Sim, Obrigado Jesus. pela proteção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela provisão. Sim, meu Obrigado Deus. por ter livrado, Senhor, de todo o Sim, mal, de ter nos Jesus. protegido a cada dia, Obrigado, nos ter, meu Pai, Deus. nos concedido de levantarmos, Senhor, com muita saúde, Pai, Sim, em nome de Jesus. Jesus. Obrigado, meu Obrigado, Deus. Senhor, porque até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos. Sim, meu Deus. Temos sentido o teu abraço, temos nos sentidos acolhidos por ti, Pai. Sim, Jesus. Obrigado Muito por obrigada isso. pela tua presença Que em possamos nós. ter em agradecimento esta manhã, Pai. Sim, meu em cada Deus. coração, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. A graça e paz, igreja. Mais uma vez eu também quero saudar a igreja com um belo bom dia, que um domingo abençoado. E eu gostaria aqui, nessa manhã, de compartilhar com vocês um testemunho em meio a essa situação ao qual nós estamos vivendo, de notícias ruins, de coisas ruins. E de acordo com a palavra que foi dita na semana passada, o que o seu ouvido está ouvindo? O que os seus olhos estão vendo? O que a tua boca está falando? Então, através disso, eu gostaria de testificar um testemunho de uma pessoa minha muito querida. É uma cliente minha do meu salão, ela é uma pastora e ela contraiu esse vírus, o Covid-19, foi contraída, ela foi infectada pelo esposo. E os dois ficaram de quarentena. E, pasme, ela é uma pessoa de risco. Ela tem diabetes, ela tem pressão alta e ela tem deficiência cardíaca também. E eu tenho acompanhado ela através da rede social, do Zap, perguntando para ela como é que ela está, como é que está, nós estamos orando, vai passar, confia no Senhor. E ela mesmo tem testificado para mim que se não é um milagre do Senhor na vida dela, talvez hoje ela não estaria no nosso meio, juntamente conosco. E eu me alegrei muito em saber que o Senhor ainda opera milagres e maravilhas no nosso meio. Eu falei para ela, eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela tua vida, porque você, em meio à situação que tem se passado, é uma pessoa de risco, talvez não estaria mais aqui no nosso meio, mas o Senhor ainda tem um plano na tua vida, e Ele tem te poupado, e eu louvo ao Senhor que Ele te poupou de toda essa situação. Ela teve todos os sintomas, ela está em casa, ela teve febre, cansaço, sem paladar, sem olfato, todos, mas para a glória do Senhor, hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com ela e ela disse que ela está bem, que cada dia ela está um pouquinho melhor que cada dia. E assim eu quero agradecer ao Senhor por essa gloriosa oportunidade de estar testificando. Graça e paz. Tudo bem com vocês, igreja? Saudade. Estamos aqui reunidos de forma virtual para prestar culto ao nosso Deus. Eu gostaria de lembrarmos que é importante se inscrever no nosso canal para que você receba as notificações, saiba sempre que tiver algo novo, vai estar aqui à sua esquerda do vídeo um ícone vermelho. Faça a sua inscrição. É muito importante para você e para nós também, para que nós possamos deixar você informado sobre tudo que tem acontecido na nossa comunidade. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã a respeito da lei da semeadura. Gostaria que os irmãos abrissem ali em 2 Coríntios 9:6.
Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isso está bem claro no meu coração a respeito da lei da semeadura. E aí eu pergunto para vocês, o que nós temos semeado? Muitas vezes nós queremos colher em cima daquilo que nós não fazemos. Se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia afeto, carinho, atenção, é isso que você vai colher. Mas, por vezes, nós estamos querendo colher algo que nós não semeamos, algo que nós não plantamos. E a lei da semeadura é muito claro, a gente colhe aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta. Se nós não plantarmos, não tem como semearmos. E aí, em relação ao dízimo, em relação ao nosso dinheiro, há algo muito interessante. Um exemplo, nós recebemos 10. Aí, como filhos obedientes que somos, devolvemos 1 para o Senhor, né? Estamos semeando, porém, muitas vezes, nós com 9, gastamos 11. E aí, meus irmãos, a conta não fecha. Não adianta depois a gente falar que nós temos semeado, porém nós temos gastado mais do que nós temos em mãos. E aí fala, a lei da semeadura não funciona. Ela funciona, mas nós devemos ser prudentes. Nós temos que agir com cautela, com prudência. E aí quando nós agimos dessa forma, semeamos, temos 9, gastamos 11, dá a impressão que nós estamos zombando de Deus, das coisas de Deus. E de Deus não se zomba. É muito simples. Aquilo que semearmos, vamos colher. E aí eu pergunto, o que nós temos semeado? Meus irmãos, que nós possamos ser obedientes diante daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, diante daquilo que nós temos feito. Nesses tempos de isolamento social, muitas vezes nós questionamos que nós não recebemos ligações, mas você liga para alguém? Recebemos e percebemos as pessoas fazendo vários questionamentos. Mas você tem feito? Você tem semeado aquilo que você quer que as pessoas façam? É a lei da semeadura. Amém? Eu gostaria de deixar isso no coração dos irmãos. Esse versículo de 2 Coríntios 9, 6. E você que está com o seu dízimo, a sua oferta, gostaria de consagrar nessa manhã, e lembrando que os nossos canais, para que você possa fazer sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, vai estar aqui disponível para você. Amém? Gostaria de orar com vocês nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por sua fidelidade, Senhor, por seu amor, Pai, para conosco, Pai. Nessa manhã, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas, tudo que somos e tudo que temos, Pai. Entendendo, Pai, que tudo pertence a Ti, Senhor. E estamos aqui, Senhor, devolvendo, Pai, parte daquilo, Pai, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, Pai. Senhor, te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, aquelas famílias, todas as famílias, Pai, da nossa comunidade, Pai. Que aqueles que se encontram empregados, Pai, que o Senhor assim preserve, Pai, aqueles que estão, Senhor, em busca, Senhor, de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é um Deus que faz milagres, Senhor. O Senhor é um Deus, Pai, que pode todas as coisas, Pai. E em meio à pandemia, Senhor, em meio à tribulação, o Senhor pode abrir portas de emprego, Pai.
Senhor, te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, aos meus irmãos, Pai, que tiveram redução, Pai, de carga horária, Senhor, redução, Pai, de remuneração, Pai, que o Senhor possa ser com eles, Pai, suprir, Pai, todas as necessidades, Pai, e acalmar, Senhor, o coração dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, todas as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, irmãos. Amém. Um recado importante para você, membro da nossa comunidade. Lembrando que nós estamos precisando de alimentos. Pedimos para que amanhã, aqueles que puderem estar aqui na nossa comunidade, a partir das 19 horas, que a nossa comunidade estará aberta para receber os alimentos. Se, por acaso, você não puder trazer, você entre em contato conosco, que nós iremos até a sua residência para retirar esse alimento, ou entre em contato com o seu dirigente de célula, para que esse alimento possa chegar até a nossa comunidade e nós assistir as famílias que estão necessitadas. Amém? Muito obrigado, contamos com vocês. Na próxima semana, dia 29/4, às 20 horas, teremos reunião de casais. Isso mesmo, reunião de casais, na próxima quarta-feira, 29/4, às 20 horas. Estão todos convidados. Convide outros casais, mande um WhatsApp, mande uma mensagem, faça uma ligação. E no decorrer da semana nós estaremos comunicando e informando qual vai ser o meio que nós vamos usar para nós nos reunirmos, né? Se vai ser WhatsApp, YouTube, Zoom, enfim, vai chegar até você a informação a respeito de qual ferramenta nós iremos utilizar, né? Mas já estamos avisando e pedindo para que você convide outros casais a estarem conosco e sermos abençoados e ministrados como casais, como família, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de convívio, que está mais juntinho com a esposa, com os filhos. Nós precisamos de orientação do alto e nós iremos receber na próxima semana. Viu? Graça e paz. Um ósculo santo em cada um dos irmãos. Vamos receber o pastor Val agora, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu passei uma semana boa. Na medida do possível, a gente vai tentando tocar o barco, vai tentando levar, né, irmãos? Espero do fundo do meu coração que vocês também passaram uma semana abençoada, que o Senhor possa ter guardado vocês, preservado a fé, né, o coração de vocês. E antes de mais nada, antes de começar aqui qualquer coisa, eu quero expressar os meus sentimentos à família do nosso irmão lá da comunidade em Itaquera. Que o Senhor possa abençoar a família, preservar o coração, o Espírito Santo possa consolar o coração daquela família, porque o Senhor, né, nessa semana, mais direto na sexta-feira, o Senhor o recolheu, né? Ele veio a falecer, o irmão Zé Luiz. Então fica aqui o sentimento para toda a família da nossa comunidade, né? Que possa confortar o coração de vocês, viu? Deus abençoe vocês. Gostaria de orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por esses dias. Sabemos, Pai, que tem sido dias difíceis, mas a misericórdia do Senhor tem estado conosco. A mão do Senhor tem estado imposta sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos preservando, Senhor, do dia mau. Eu oro para que essa palavra seja como uma espada poderosa que atingirá o coração de cada um desses nossos ouvintes. Haverá transformação, haverá motivação para o dia de amanhã, Senhor. Então guarde, Espírito Santo, conduz este tempo, Senhor, conduz, fala por meio dos meus lábios, por meio da minha voz, usa-me como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O assunto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é referente à crise. Então eu intitulei essa ministração de hoje como Enfrentando a Crise. Olha só, enfrentando a crise. E vendo, irmãos, essa crise global, que é uma crise global, é uma crise que envolve o mundo todo.
a respeito do coronavírus, me fez pensar um pouco na crise da Segunda Guerra Mundial. E eu fiz algumas pesquisas lá a respeito disso também. E você sabia que na Segunda Guerra Mundial houve muitas atrocidades, muitas mortes, né? Fuzilamentos, muitas pessoas morreram. Mas você sabia que a grande mortalidade das pessoas na Segunda Guerra Mundial foi por parte da fome? Nós estamos falando em crise, vamos falar em crise, mas eu gostaria de que você focasse na fome, porque, irmãos, não há algo mais desesperador no momento de crise do que a crise de passar fome, não é? E é o que está acontecendo, né, nos dias atuais. Então, na Segunda Guerra Mundial, houve uma crise muito grande a respeito de fome. Muitas pessoas passaram fome, morreram de fome. E há um relato escrito o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs e foram para orfanatos. Só que tiveram muitos traumas. E todas as vezes na hora de dormir, essas crianças tinham problema, não conseguiam dormir. Elas tinham problema de sonolência. E aí, alguns psicólogos foram pesquisar isso, entrevistar as crianças para saberem qual o motivo das crianças ter tanta inquietação e não conseguir dormir. E por incrível que pareça, irmãos, essas crianças não conseguiam dormir porque elas tinham medo da fome, do que comer no dia de amanhã. E isso trazia inquietação, desespero no coração dessas crianças e elas não conseguiam dormir. O que os psicólogos sugeriram? Falaram o seguinte: olha, antes das crianças dormirem, ao deitarem, vocês pegam um pedaço de pão e dão para elas, mas não para elas comer, dão para elas segurarem. Elas vão dormir segurando esse pedaço de pão. Olha que interessante isso. E essas crianças dormiam com um pedaço de pão na mão. E essa segurança do pedaço de pão trazia um sono em tranquilidade para elas. Olha que interessante, o pedaço de pão na mão das crianças traziam segurança da inquietação de passar fome no dia de amanhã. Você vê que interessante isso, né? Então, eu acredito que passar fome é terrível. Eu nunca vivi essa realidade, graças a Deus, né? Acredito que alguns também não, mas deve ser terrível passar fome, deve ser desesperador. Eu vi uma pesquisa esta semana, a ONU fez esta pesquisa. Ela estima, pasmem, a ONU estima que cerca de 265 milhões de pessoas, não são 200 mil, olha só, 265 milhões de pessoas, após essa pandemia que atingiu o mundo todo, esse número de pessoas irão passar fome. 265 milhões de pessoas, após a pandemia, irá ter crise de fome, irá passar fome. Olha só, irmãos, isso é trágico. Isso é trágico. A fome, ela é uma experiência dolorosa. Ela produz em nós inquietação. Ela produz em nós desespero. Uma pessoa que passa fome, se ela não souber passar por essa crise, ela faz loucura. A fome leva pessoas a fazerem loucuras. Então, diante desta realidade, eu trouxe um assunto bem legal para vocês, para compartilhar, porque talvez agora não seja a sua realidade. No momento, você pode não estar passando fome agora, por enquanto. Talvez a sua crise seja outra, mas este tema é muito relevante para você, porque você pode
estar enfrentando outro tipo de crise, mas com esse assunto você vai receber ferramentas para saber como passar momentos de crises na sua vida, né? Seja ela qual área for. E você precisa saber lidar com as crises. Nós precisamos, irmãos, não estamos imunes de maneira alguma de passar crise. Seja ela vinda hoje, seja ela amanhã ou depois, ninguém está imune de passar por uma situação de crise na sua vida. Agora, você precisa saber lidar com ela. O segredo de ter uma vida saudável é como você enfrenta as crises. Como você tem enfrentado a crise? Você tem chego ao desespero? Você tem recorrido ao Senhor? O que você tem feito no momento de maior crise? Talvez você esteja agora passando uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise profissional, uma crise espiritual. O que você tem feito nesse momento? Qual direção você tem tido a tomar diante desta situação? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma história bem legal, a história da família de Elimeleque. Está lá no livro de Ruth. Essa família, ela entrou em crise. Olha só que interessante isso. A história de Elimeleque, no livro de Ruth, tem muitos a nos ensinar, né? Ela tem muito a nos ensinar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha que interessante a experiência dessa família para nós ao passar por crises. Olha só o que diz as Escrituras. Ruth 1, versículo 1 e 2. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, uma crise, houve uma fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos chamavam Malom e Quilion, Eufrates, de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Percebe? Olha só o que diz o versículo 1. Houve uma fome em Belém. Sabe o que significa a palavra Belém? Belém significa terra do pão. Então, o que aconteceu? Houve uma crise de alimento, cessou o pão. Aí eles decidiram, no momento da crise, tomar uma direção. Foram pegar toda a sua família, pegou as coisas e foram para Moabe, para a terra de Moabe. Então, o que isso nos ensina? Que existem pessoas que, quando entram em crises, procuram alternativas perigosas. Isso aqui era uma alternativa que Elimeleque e sua família buscou. Só que foi uma alternativa perigosa. Então, Elimeleque e sua família, para fugir da crise, em vez de buscar a Deus para resolver o problema, decidiram abandonar a cidade. É por aí que eu quero que você entenda. É por esse caminho que eu quero que você vai. A crise, muitas vezes, ela fecha os nossos olhos espirituais. Foi o que aconteceu aqui. Quando veio a crise, eles estavam na terra do pão, Belém. A crise fechou os olhos espirituais deles. Em vez deles buscarem a Deus para resolver o problema, decidiram o quê? Não, vamos embora, vamos para outra terra, vamos aonde tem pão. E aí foram para Moabe, foram procurar um lugar aonde encontrar pão, sendo que a cidade do pão era a cidade em que eles estavam. Olha só, ao invés de clamar a Deus, saíram motivados por uma visão humana.
e não guiados pela fé. Buscaram uma segurança. Nessa dificuldade eles pensaram que estavam buscando uma segurança, mas na verdade eles não estavam buscando a segurança, porque a verdadeira segurança está na vontade de Deus. Vamos para Moabe, vamos fugir dessa crise, vamos buscar segurança em outra cidade, e não consultaram a vontade de Deus. Isso é muito perigoso, porque Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu final é morte. E no momento da crise, no momento do desespero, nós tentamos encontrar o melhor caminho, achando que é bom aos nossos olhos naturais. Mas eu te digo e te oriento nesta manhã: busque a vontade de Deus. Deus sabe a crise que você está passando. Deus Ele não está escondido, Ele não está calado diante dessa crise, mas Ele tem o momento certo para se manifestar e para falar, né? Então olha só que interessante, quando a crise chega, a solução não é abandonar o barco. Nessas horas precisamos nos humilhar diante de Deus. Irmãos, Moabe não era o lugar para aquela família. Pelo contrário, Moabe era um lugar de sofrimento, de dor, de morte. Não era o lugar para aquela família. Tanto que olha só o que aconteceu. Olha só, continuação da leitura, no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos dela. Olha só, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha aí, irmãos, Moabe não era lugar para aquela família. Lugar para aquela família era Belém, mas na hora da crise não consultaram a Deus, consultaram a sua própria vontade. Não, vamos para lá, lá está a nossa saída. No final das contas, o que aconteceu? No desejo de fugir da crise sem consultar a Deus, eles perderam a vida buscando a sobrevivência. Eles encontraram a morte em vez da segurança. Eles encontraram uma sepultura ao invés de um lar. Saíram de Belém para Moabe procurando um lar. Encontraram uma sepultura. Evitaram a fome em Belém, mas encontraram a morte em Moabe, onde eles pensavam que preservariam a vida deles, foi lá que a perderam. Então, isso é importantíssimo. Na sua crise, consulte a Deus. Não toma decisão nenhuma sem antes consultar o nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então, Noemi agora, nesse caso, está em uma crise pior ainda. Se a crise em Belém era só a fome, agora em Moabe é a fome, a proteção do seu marido, que também faleceu, e a perda de seus 2 filhos. Então a crise foi pior. Agora, o que eu quero deixar para você é o seguinte: a crise, ela modifica o comportamento das pessoas. Como tem sido o seu comportamento diante dessa crise que estamos passando? A crise modifica o comportamento das pessoas. Até mais, a crise, ela move e remove as pessoas do lugar. Até aí não tem problema nenhum, desde que seja no centro
da vontade de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque decisões erradas em meio à crise pode acontecer o que aconteceu com Noemi. Decisões erradas pode arrebatar os nossos filhos e levá-lo para uma sepultura. Decisões erradas podem desfazer o nosso casamento. Olha só, então, decisões erradas podem tirar a alegria do nosso coração e encher o seu coração de amargura. Ô irmãos, cuidado, há um preço muito alto a ser cobrado. Há um preço muito alto a ser cobrado. Precisamos consultar o nosso Deus. Noemi, ela partiu de Belém, se você olhar no texto aqui, ela parte de Belém para Moabe, cheio de esperança, cheio de alegria no seu coração, cheio de expectativa. Ela sai da crise de Belém, cheia de expectativa para entrar em Moabe, mas ela volta depois de tudo isso, depois de alguns anos tendo essa experiência ruim lá na cidade de Moabe, ela volta para Belém e olha o sentimento dela. Ela expressa no versículo 20 do mesmo capítulo 1 de Ruth. Olha só, ela diz: respondi-lhes ela, não me chames de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Cheia parti de Belém para Moabe, porém vazia, olha só, o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Olha só, irmãos. Então, nós precisamos ficar atentos na hora de tomarmos as nossas decisões. Pelo jeito, Elimeleque e Noemi não soube tomar uma decisão correta no momento da crise. Porque o nome Elimeleque significa Senhor é o meu rei. E o nome Noemi, sabe o que significa? Feliz. Mas agora, por causa de uma decisão no momento da crise, uma decisão sem consultar a Deus, nós não estamos mais vendo o que o nome significa. Agora nós estamos vendo uma mulher amargurada, nós estamos vendo uma mulher triste, porque tomou decisões sem consultar a Deus. Então, no momento da crise, a solução não é fugir, mas a solução é enfrentar a crise, porque ela revela quem somos e em quem nós temos crido. A crise nada mais, irmãos, ela vai revelar para você quem você é em Deus e em quem você tem crido. Olha só que interessante. Outra situação parecida, lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 1. Isaac, ele está na cidade de Gerar, e ali a fome assolava a terra, faltou alimento, diz lá o texto, e Isaac pensou em fugir para o Egito. Olha só, momento da crise, vou fugir para o Egito, lá tem alimento. O Senhor rapidamente disse para ele: não, você não vai para o Egito, porque eu te abençoarei aqui, no meio da crise. Olha só, eu te abençoarei no meio da crise. Então o Senhor não deixou ele ir, e ele creu no Senhor, e diz a palavra, depois você faz a leitura lá em Gênesis 26, a partir do 1, ele creu no Senhor, e pelo fato dele ter crido no Senhor, o Senhor prosperou a vida dele no meio daquela crise. Irmãos, confia no Senhor, confia no Senhor. Não estou dizendo que você não, no meio da crise, deve ficar parado, estático. Não, eu estou dizendo o quê? Que em meio da crise, se é para ir, vá. Se é para ficar, fica. Mas faça tudo isso, toma todas as suas decisões, pautada pela direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça isso. Então, nas crises,
vem sobre nós tempos de restauração. Olha que interessante isso. Os tempos de restauração nascem quanto nós estamos em maiores crises. Quanto maior é a crise, maior é o tempo de restauração de Deus para as nossas vidas. Olha só. Então, é quando nós sentimos as maiores dificuldades que prostramos aos pés do Senhor e clamamos por restauração. Irmãos, é quando nós temos a crise do celeiro vazio que nós vamos aos pés do Senhor para que possa multiplicar o nosso celeiro. Essa semana eu tive experiência com um irmão pastor da nossa comunidade e ele dizia o seguinte, perguntei para ele, e aí, como está o serviço? Está trabalhando? Ele falou, não, rapaz, está difícil porque o serviço dele não é muito essencial nesse momento da crise, então parou todo o serviço de venda dele. E aí eu perguntei para ele, e aí, como você está se virando? Aí ele falou, agora eu estou vivendo aquilo que eu preguei a vida toda. Agora eu estou experimentando na crise aquilo que a vida toda eu preguei para os irmãos. Irmãos, e por incrível que pareça, Deus tem ensinado ele e ele tem sido abençoado, tem sido fortalecido. Então, é no momento da crise, é no momento das crises que nós temos restauração. A crise, ela não deve nos levar para as terras de Moabe. Crise não pode nos levar para as terras do Egito. A crise, irmãos, ela deve nos prostrar de joelhos e nos humilhar diante de Deus para ter a soberania dele sobre a nossa vida. Essa mensagem eu quero deixar para o seu coração. Se você está vivendo um momento de crise, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, acredite nisso. Não toma decisões, não vá por caminhos sem consultar ao Senhor, sem buscar a presença do Senhor. Ele não está, irmãos, aquém da situação que você está vivendo. Como filho amado do coração dele, ele tem contemplado a sua vida. Mas acredite nisso, se você está vivendo uma crise profunda, é para que a sua vida seja restaurada em meio a essa crise. Confia no Senhor somente, tá bom? Esse é o recado que eu quero deixar para o teu coração. O Senhor está te olhando. No momento dessa crise, o Senhor está te observando. Você vai sair bem mais fortalecido de quando tudo isso começou. Gostaria de orar com você agora. Pai, eu oro, Senhor, pedindo que a misericórdia do Senhor esteja com cada um desses nossos irmãos. Não sei quais são as crises que eles têm enfrentado, mas que eles não possam tomar, no momento da crise, tomar decisões pela emoção, pela situação. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo venha sobre eles, centraliza eles em Cristo Jesus. Oh Pai, que nesse momento de crise eles possam sair pessoas saudáveis, mais confiantes no Senhor, mais próxima da Tua palavra. Oh Deus, abençoe agora cada família, guarda cada lar. Eu não sei a crise que eles estão enfrentando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Pai, abençoe-os, guarde-os, manifesta o teu poder sobre a vida de cada um desses nossos irmãos e faça uma obra poderosa, Senhor. Amém. Esse é o recado que eu quero deixar para você, para toda a sua família. Se você está vivendo em crise, dobre os seus joelhos, busque o Senhor, Ele te mostrará o melhor caminho que você deve seguir, tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos, tenham uma boa semana.